Bom dia, a paz de Cristo seja convosco. Amém. Graça e paz, meus queridos amados irmãos e irmãs da Congregação Recanto Verde, com a proposta de hoje, na parte da manhã, buscar estar trazendo para os queridos amados o estudo da lição número 3. Buscando nesse sentido passar por uma breve devocional de um texto que está ali diante da lição número 3, que é o Salmo 40. Então os irmãos me permitam que eu vou ler nesta hora e reflitam e vejam como que o texto é maravilhoso. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, meus queridos amados, dentro dessa proposta devocional inicial do texto, então, me permitam, eu consinto aos irmãos que possam estar assistindo o vídeo até o final, e se realmente eu perceber que o vídeo vai ficar muito extenso, eu vou dividi-lo em duas partes. Mas como que a palavra de Deus é bela, como que ela é preciosa e como ela tem um valor inestimável para nós e principalmente comprova a nossa vitória em Cristo Jesus. Porque Ele nos tirou de um tremedal de lama e colocou nossos pés sobre uma rocha e firmou nossos passos. Nós somos o povo mais bem-aventurados, porque nós somos salvos por Cristo Jesus. Nós somos um povo liberto do cativeiro e da escravidão do pecado. E mais, nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós cremos na salvação em Cristo e nós cremos na ressurreição de Cristo e cremos que a nossa vitória está com Ele e que nós somos povo seu, chamado a ser nação do Senhor, mesmo diante de uma terra atribulada, mesmo diante de um mundo todo preso na sua quarentena domiciliar. Mas o povo do Senhor hoje ele pode estar reunido porque ele é um só amor, um só pensamento, uma só fé e um só Espírito. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, porque num só corpo, em Cristo Jesus, nós somos unidos num só Espírito, numa só fé, num só amor, e por isso estamos alegres em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Mas a gente vê então, seguindo a sequência, para a gente ser mais objetivo, nós vemos exatamente dentro da proposta de leitura semanal, que eu havia até trocado há alguns dias com os irmãos ali no WhatsApp, a intenção é realmente que cada dia da semana a gente leia o texto base da lição da semana, ou seja, cada dia da semana tem um texto diferente, e perceberam ali a promessa da descida do Espírito, Jesus Cristo prometendo, e João escrevendo ali no seu Evangelho, e depois o cumprimento dele em Atos, que a gente viu então nesse texto, Atos 2, de 1 a 47, e as cartas de Paulo aos Coríntios exatamente salientando e lembrando sobre exatamente os dons do Espírito Santo que estão ali salientados desde a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, até o capítulo 13 e 14, inclusive, fechando o entendimento sobre os dons do Espírito Santo. Mas pegando então dentro desse raciocínio, a festa de Pentecostes era uma festa que ocorria ali naquela ocasião em que os apóstolos e as irmãs estavam ali reunidas no templo, orando e jejuando e aguardando a descida do poder, como foi visto na lição número 2. E a gente pode fazer um breve comentário para os irmãos perceberem de que, de fato, as festas judaicas eram numerosas. Então, eu vou só salientar para os amados irmãos das festas. Então, a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Dentro dessas aí, nós temos as três mais importantes, que é a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. No sentido de que
A festa dentro do povo judaico, dentro do povo de Israel, era uma festa determinada pelo Senhor, e ela cumpria exatamente um protocolo de expiação de pecados e também de ofertas e ações de graças, no sentido de que o povo de Deus ali, o povo de Israel, pudesse estar mais e mais se achegando a Deus, apresentando as suas ofertas pacíficas, as suas ofertas de sacrifício para a expiação de pecados. E era um povo de festa, um povo que festejava a libertação, sobretudo a libertação do cativeiro egípcio, e por isso inaugurou aí a primeira festa do ano, que é a festa da Páscoa, que ocorria ali dentro do mês ali de março e durava mais ou menos uns 7 dias. E essa festa realmente simbolizava essa libertação do povo do cativeiro, dos 400 anos de escravidão egípcia. E mais, nesse sentido, ele foi promovendo ao longo da caminhada ali em Levítico com Moisés, esses rituais, essas festas religiosas, promulgando exatamente essa libertação, promulgando exatamente a expiação do pecado, e principalmente dentro dessa realidade, estreitando os laços de comunhão com Deus e fortalecendo cada vez mais a aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó, que faria uma nação abençoada, um povo diferenciado, um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, até que chegasse a consumação dos séculos com o nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. E aí coincide nesse sentido, embora não creio em coincidências, mas eu creio na mão de Deus conduzindo toda a história, a festa de Pentecostes acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. E exatamente dentro do que a gente viu então na lição número 2, havia aquele período de 40 dias da ressurreição de Cristo, que ele andou na terra ressurreto, cheio de poder e glória, ainda fazendo curas e milagres e andando com seus discípulos. Ele, depois de ser assunto ao céu, esse período da assunção de Cristo ao céu até o retorno, até a descida do Espírito prometido, deu mais 10 dias, então completou esse período de 50 dias, e por isso fechou exatamente dentro da festa de Pentecostes, e ali e que toda a igreja estava reunida, esperando, desejando ansiosamente pela descida do poder que iria os revesti-lo para anunciar e pregar as boas novas de libertação. A gente vê então dentro desses pontos que a gente vai salientar hoje, esses aspectos notórios. 4 perspectivas de Pentecostes, o evento de Pentecostes, a explicação de Pentecostes e os efeitos de Pentecostes para a vida da igreja. Dentro desse aspecto, então, do primeiro, dentro da introdução, a descida do Espírito Santo era extremamente necessária, porque havia a necessidade, então, de cumprir a promessa de Cristo, que enviaria o outro Consolador, o Paráclito, aquele que estaria ensinando a palavra de Deus e aplicando em nossos corações. E havia Jesus a necessidade, então, de subir aos céus, subir para a sua glória, de ser glorificado eternamente, e o Espírito dele então descesse e o substituísse, não deixando o seu povo órfão. E aí, nesse sentido, Pentecostes tem um significado único na história da igreja, devido a essa importância principal de encorajamento, de selar o povo de Deus, a igreja do Senhor, com o Espírito Santo. E a partir daí, o Espírito Santo se faz habitação. Aí o Espírito Santo, então, se faz morada na nossa alma, no nosso corpo, de uma vez para sempre e de uma vez por todas. E aí, dentro desses 4 expectativas, ele salienta esses pontos, é um ato final antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, é um repertório, é algo que aconteceu de forma sobrenatural. E gostaria de lembrar aos irmãos quando a Shekinah de Deus descia sobre o templo, enchia o templo, e a condição visível da glória de Deus no templo era cheia de fumaça.
A Shekinah de Deus descia com o poder do Espírito Santo ali na vida dos sacerdotes e dos profetas no Antigo Testamento, no templo. E exatamente dentro dessa proposta, o que ocorre? Não havia acontecido nada sobrenatural daquela forma nunca mais vista antes, até que então ocorrera o evento de Pentecostes e a Shekinah de Deus, mas não só propriamente um poder, mas a pessoa do Espírito Santo desce sobre todas de forma sobrenatural. E aí ela desce de forma definitiva, selando os seus com o selo do Espírito Santo e, sobretudo, dando eles intrepidez para pregar o Evangelho e dando eles coragem para sair para as vilas, para as cidades e para todo mundo, anunciando o Evangelho da salvação. E nesse sentido, nunca fora visto algo tão extraordinário. Aquilo que havia sido prometido lá no profeta Joel, né? E a gente vê exatamente que é o evento sobrenatural que ocorreu de uma vez e uma vez por todas, e é o último evento antes da volta extraordinária, poderosa e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o feito que a igreja Maranata, né, vem o Senhor Jesus, então sempre está aguardando. E ela é uma ferramenta para os apóstolos, porque sem essa capacidade, sem essa habitação do Espírito, fatalmente, naturalmente, toda a doutrina do Evangelho cairia por terra. Porque é pelo poder do Espírito Santo que a palavra do Senhor é poderosa. É pelo poder do Espírito Santo que corações são transformados, pessoas são revestidas de habitação do Espírito sobrenaturalmente, mas no sentido principal de que o Espírito Santo regenera o coração de pedra e dá um coração de carne, de forma que o Espírito Santo, então, ele regenera, ele tem essa transformação poderosa através do anúncio, da proclamação do Evangelho, dando nova vida àquela criatura que se converte. Então o Espírito Santo foi essa ferramenta necessária para que os apóstolos e os discípulos começassem então a proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele inaugura então, dentro do ponto 3, né, a nova era do Espírito, né? O povo de Deus, a partir de então, poderá em qualquer lugar serem beneficiados pelo ministério do Espírito. E graças a Deus, porque mesmo diante da quarentena, mesmo diante dessa prova que a igreja do século 21 está passando, não há muros, não há paredes, não há nada que nos separa do amor de Deus. Não há principados, não há potestade, não há tribulações que nos separa da comunhão com Deus, porque o Espírito Santo nos torna um em Cristo. O Espírito Santo, nós somos beneficiados, porque esse ministério ele rompe barreiras, ele rompe obstáculos, ele é extramuros, de forma que os muros, de forma que prisões, qualquer circunstância, até mesmo a morte, não pode limitar a adoração, não pode limitar o louvor, não pode limitar o amor que está em Cristo Jesus nos eleitos do Senhor. No ponto 4, né, foi o primeiro reavivamento. E nesse sentido, até bem notório que o escritor deixa claro aqui na lição, é exatamente essa abordagem da glossolalia que ele vai fechar no ponto 4, que é exatamente não entrar nos aspectos polêmicos, que há diferenças e divergências doutrinárias. Exatamente nesse sentido, ele é exatamente objetivo no que ele está querendo apresentar, exatamente o evento em Pentecostes em si. E esse evento de Pentecostes é um evento de avivamento sobrenatural e por isso reavivamento, porque aquelas pessoas são extremamente impactadas com a pregação de Pedro. E elas são extremamente impactadas no âmago, no profundo dos seus corações, a ponto de que eles ficam pensando o que nós devemos fazer se nós entregamos Jesus Cristo, o Filho de Deus, para morrer por mão de iníquos. O que nós devemos fazer? Estamos perdidos, arruinados. E aí Pedro fala, né? Arrependei-vos e serão salvos.
E exatamente o poder do Espírito Santo agiu ali de forma sobrenatural, trazendo o arrependimento, confissão de pecados e conversão de 3.000 inicialmente ali na pregação de Pedro. Isso mostra o reavivamento profundo, sobrenatural, e um reavivamento real que aconteceu na história da igreja e aconteceu naquele evento, neste evento que nós estamos narrando então em Pentecostes. O evento em Pentecostes tem dois aspectos notórios, como eu havia falado, das festas, das tradições judaicas, as festas judaicas. Ele tem dois significados específicos, um significado agrícola e outro significado histórico. O primeiro significado agrícola é em relação à festa da colheita, a festa da seiva, é uma comemoração por colheita, pela colheita bem sucedida. É nesse sentido que a gente deixa isso bem claro, que a festa era feita ali por volta do dia 20 de março, que é o mês de Abide, ou seja, o primeiro mês do ano, que especificamente o calendário judaico é um calendário lunar e não solar como o nosso, e o ano começava ali exatamente dentro do mês chamado Abide, que é o mês de março, e realmente celebra aqui o amadurecimento do trigo, de forma que está na hora de fazer a colheita, de fazer a ceifa, e a festa era desse sentido de festejar as bênçãos de Deus de uma nação, de um povo que precisa e depende da agricultura. E nós hoje também precisamos da agricultura, precisamos de bênçãos celestiais, nós precisamos de bênçãos de Deus, de abrir as comportas do céu e a chuva continuar caindo no nosso terreno, para que no solo fértil possa germinar ali a boa semente e para que dê bons frutos, e esses frutos sejam necessários e sejam utilizados aí pela agricultura para nos trazer o alimento. E nesse sentido existia então essa festa de Pentecostes, e eles ofereciam as primícias, ofereciam ali para Deus os primeiros frutos colhidos, como gratidão a Deus. Então tem esse evento agrícola, tem esse evento de festejo realmente da abundância e da providência de Deus, de estar levando e de estar trazendo boas estações chuvosas para o povo de Israel ali naquela situação, levando esse culto, vamos dizer assim, esse momento de celebração na festa de Pentecostes, de adoração a Deus e de festejo, de gratidão a Deus por tantas colheitas memoráveis e maravilhosas. E no segundo aspecto, o aspecto histórico, as festas das semanas, na qual então ela acontece 50 dias após a Páscoa, E esse sentido já havia abordado, Coincide, embora não seja coincidência, no aspecto dos 50 dias após a ressurreição de Cristo, ocorre então a festa de Pentecostes, e acontece então a festa maravilhosa que é a descida do Espírito Santo. E aí nesse sentido, que a gente leu no capítulo 2, do verso 1 em diante, ele tem também três fenômenos. Ele tem o fenômeno de som, o fenômeno da visão e o fenômeno da voz estranha. Ou seja, no fenômeno de som ele tem o que? O vento impetuoso que entra sobre aqueles aposentos, entra sobre aquela casa com ruídos e com expressões naturais que o vento traz com ele, que é aquele vento, aquele barulho ensurdecedor. E a visão, que é línguas como de fogo, aconteceu ali no meio da igreja ali reunida naquele episódio. E a voz estranha, que é exatamente a glossolalia, que todos começaram a falar em línguas estrangeiras, línguas e idiomas estrangeiros, de forma que aqueles que estavam de fora, de forma que aqueles visitantes peregrinos de outras nações puderam ouvir a voz de Pedro, puderam ouvir a voz dos discípulos e ouvir a voz deles na sua própria língua nativa, não mais apenas no aspecto do grego, não no aspecto da língua hebraica, mas na língua nativa de cada visitante que estava ali em Jerusalém. Passando pelo ponto 3, eu creio que a gente está indo bem rápido, mas é bem objetivo nesse sentido, e aí eu convido aos amados irmãos, assistam o vídeo,
deem seu like, participem, comentem, coloquem suas dúvidas no comentário logo abaixo, lá embaixo, na parte final ali do descritivo. Coloque seus comentários, seja inscrito para que coloque os seus comentários, para que de fato nós tenhamos uma interatividade melhor e de fato nós possamos tirar essas dúvidas na medida do possível dentro desse plano de estarmos usando, né, as redes sociais para o estudo bíblico, de forma que depois, mais à frente, terminando essa quarentena, nós estaremos abertos para explanar tudo de uma forma mais abrangente, tirando as dúvidas também dos queridos amados irmãos. Mas no ponto 3 então e o ponto 4, a explicação de Pentecostes e seus efeitos. E nós vemos ali dentro da explicação de Pentecostes e seus efeitos, logo o texto, né, de Joel, então, que vem cumprir então a profecia de Joel na Escritura Sagrada, ali naquele momento do festejo da festa de Pentecostes. Então, lá em Joel capítulo 2, trata dessa forma: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E aí realmente é esse que é o aspecto que Pedro, que é um extremo conhecedor da fé judaica, Pedro então ele vai enfatizar o cumprimento da profecia de Joel, porque ele vai derramar o Espírito Santo sobre todos, inclusive sobre os servos, sobre as servas, ou seja, aqueles que estão participando daquele evento de Pentecostes, eles são selados ali, né? Impactados, eles são carimbados com o selo do Espírito. Mas muito mais do que o selo do Espírito, eles são o quê? Habitados pelo poder de Deus. Eles são habitação, templo do Espírito Santo a partir de então. E Pedro vai salientar exatamente o cumprimento da profecia de Joel naqueles dias, e exatamente salientando a importância de que Deus promete e Deus cumpre com as suas promessas. E nesse sentido, né, que ele deixa bem claro, né, ele substituiu a expressão que foi usada lá em Joel, depois, pelos últimos dias, que realmente é até uma expressão muito perigosa, embora ela seja bastante flexibilizada pelo tempo, desde a assunção de Cristo, desde a ressurreição e a assunção de Cristo e a descida do Espírito, nós estamos vivendo os últimos dias. Porque assim como a igreja do Senhor ali estava aguardando no templo a descida do Espírito Santo, eles estavam jejuando, orando e estavam repartindo pão, ceando, estavam em comunhão. Eles estavam ansiosos pela descida do Espírito Santo. Eles estavam crendo que exatamente a volta do Espírito selaria e brindaria eles com a volta poderosa iminente do Senhor Jesus Cristo, que era também tão aguardado. E eles tinham realmente essa expectativa da segunda volta ali naquele tempo deles, naquela geração. Da mesma forma, a igreja do Senhor é chamada a confiar no Senhor, confiar nas promessas que Ele promete, de forma que Ele já cumpriu várias promessas e não tardará a volta do Senhor. E desde então a igreja do Senhor vive os últimos dias, exatamente dentro desse propósito que Ele vai cumprir na segunda volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, né, atribuído no texto, né, de Joel, agora é atribuído a Jesus, aquele que habita sobre o monte Sião, aquele que salva do pecado e do julgamento todos aqueles que chamam pelo seu nome. O texto, então, ele utiliza de substituição de dois termos, onde ele coloca depois. Joel fala depois, Pedro fala em últimos dias. E é onde Joel atribui ao Senhor Yahvé e ao Senhor Jeová, o apóstolo Pedro então atribui a Jesus Cristo, porque nele há a expiação de pecados, nele há toda a salvação, habita toda a salvação, e não há nenhum outro nome que importa que sejamos salvos, senão em Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e o nosso Salvador. E nesse sentido, então,
ele está explicando Pentecostes no ponto 3. E no ponto 4, efetivamente, vai haver esses efeitos, vão causar extrema mudança na igreja que ali estava, ora reprimida, que ali, ora estava atrás dos seus muros, das suas portas, trancafiados, com receio da perseguição romana. A partir de então, a descida de Pentecostes, ela faz um efeito real, sobrenatural e real na vida da igreja ali, no seu nascedouro. Então, como eu havia mencionado inicialmente, 3.000 são convertidos depois da pregação do apóstolo Pedro, né? Isso acontece no mesmo dia. E após a pregação de Pedro, seguido com João, naquele episódio em que eles estão ali pregando, e após o momento que Pedro, em companhia de João, está pregando, da mesma forma que ele havia pregado anteriormente na conversão dos 3.000, após a prisão de Pedro e João, porque estavam apresentando Jesus Cristo como rei dos judeus, principalmente, que ele era o Senhor dos senhores e Rei dos reis, eles são presos e logo após a prisão deles, quase 2.000 são convertidos ali. Então a gente vê os efeitos sobrenaturais, o efeito da conquista e do chamado das pessoas ao arrependimento e principalmente levando essas pessoas à conversão, elevando o número da igreja a quase 5.000. Os efeitos eram notados a partir de então, né? O fruto de uma pregação então cristocêntrica, de uma pregação que comprova o poder do Espírito, restaurando vidas após a pregação de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Ou seja, os efeitos são sobrenaturais e visíveis, como eu falei, desceu de forma visível através de fenômenos do som, do evento impetuoso, da visão de línguas de fogo e da voz. Falavam nas próprias línguas nativas de outros povos, as pessoas eram transformadas completamente no seu interior, de forma que a partir de então elas eram revestidas do poder do Espírito e elas eram regeneradas pelo poder do Espírito. Então elas eram convertidas no nome de Jesus Cristo e elas eram salvas e libertas de seus pecados. E exatamente a partir de então a gente vê a igreja crescendo, se expandindo cada vez mais por causa do poder que o Evangelho promove sobre esse mundo em trevas e principalmente porque o poder que há no Evangelho, o poder que há na palavra, ele leva seus efeitos porque é o poder de Cristo e é o poder do Espírito, porque a partir de então ele passa a aplicar a sua verdade nos nossos corações, no coração daquele que se arrepende. Uma igreja que gostava então de aprender, é o primeiro aspecto notório da igreja vivendo os efeitos da unção, ou vivendo os efeitos da habitação do Espírito. Então a igreja ela gostava de aprender. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e também na comunhão, que é o outro efeito, né? Uma igreja que amava a verdade, perseverava na comunhão, que era a vida comunitária na igreja. Tudo pertencia a todos. É uma igreja que era um povo adorador, né? Perseveravam no partir do pão e nas orações. E eles exatamente eram uma igreja única. E essa é a proposta dos efeitos em Pentecostes nas nossas vidas hoje, para que nós possamos ser o corpo de Cristo, sermos um só na fé, um só no amor e um só em Cristo Jesus, de forma que a nossa comunhão seja perfeita, de forma que a nossa comunhão seja fortalecida em Cristo e de forma que a nossa comunhão jamais seja rachada, jamais seja abalada. E no quarto ponto, né, uma igreja que evangelizava, né? Enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aí o versículo 42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, esses efeitos têm que ser bastante claro também na Igreja Presbiteriana do Brasil, nas igrejas evangélicas ao redor do Brasil e em todo o mundo. Nós somos
em todas as nações um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo e nós somos unidos em Cristo pela mesma fé, pelo mesmo amor e principalmente pelo mesmo Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, foi derramada sobre nós. Nós somos selados com o Espírito Santo e mais do que isso, agora nós somos tabernáculos de Deus na terra. Nós somos templo do Espírito Santo e por isso a igreja hoje continua tendo essa necessidade básica de continuar sentindo os efeitos de Pentecostes, de ser principalmente uma igreja evangelizadora, uma igreja que adora o Senhor e uma igreja que realmente não se envergonha do Evangelho, porque ela é poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crer, primeiro do judeu e depois do gentio, como o apóstolo Paulo fala em 1 Romanos, capítulo 1, estava com 1 na cabeça, falei primeiro, mas como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, ali bem no seu início, quando ele fala do Evangelho. Para a gente poder então concluir, a ênfase, ele não vai dar ênfase ao dons de línguas, como eu falei, da glossolalia, que cada um falava na língua do estrangeiro e todo estrangeiro ouvia a sua língua nativa. E isso foi para cumprir o propósito dos 5.000 convertidos. E esses viajantes estavam ali, eles não ficariam muito tempo em Jerusalém. Eles fatalmente convertidos pelo poder do Espírito Santo, convertidos pela palavra poderosa do Evangelho, e iriam então evangelizar os seus povos, iriam evangelizar os seus patrícios, e por isso era necessário esse derramamento especial com línguas de fogo ou com línguas de sabedoria e com línguas do poder da palavra, no sentido de falar em outras línguas, falando em línguas terrenas e não em língua de anjos, para que realmente a evangelização pudesse surtir efeito, sendo que em momento algum nenhum deles estudou idiomas, mas por causa do derramar ali do Espírito Santo na festa em Pentecostes, foi necessário então esse batizar do Espírito, simbolizando essa glossolalia, e que o próprio autor da lição então exatamente não adentra, por causa das polêmicas que há entre as divergências doutrinárias que existem dentro dos nossos irmãos, né, pentecostais. Não foi então por consequência de uma intoxicação ou embriaguez, como o próprio apóstolo Pedro já salienta ali logo de cara. Eles estão falando línguas nativas, línguas de povos estrangeiros. Não há ninguém embriagado, não há ninguém sob efeito de nenhum tipo de tóxico, mas estão extremamente sãos, falando em línguas humanas. Não se tratava de um engano, mas de um milagre na audição, como eu havia falado. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Não eram sons incoerentes, tinha uma sequência natural e lógica de entendimento, porque era necessário então anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a partir da descida do Espírito. A glossolalia no dia de Pentecoste foi uma habilidade sobrenatural para falar em línguas e idiomas então reconhecíveis, como eu já havia mencionado, né? Cumpriu-se, portanto, a profecia de Joel, um evento que aconteceu para inaugurar a descida do Espírito Santo. Uma vez batizados pelo Espírito, somos definitivamente selados por ele e tornamos-nos templo do Espírito Santo. E como o próprio apóstolo Paulo fala, procurais com zelo os dons do Espírito, na abrangência que ele faz lá em 1 Coríntios capítulo 14, exatamente promovendo ali desde o capítulo 12 os dons do Espírito e realmente salientando a importância de cada um deles, e que todo cristão deve procurar com zelo os dons do Espírito. E aí ele enfatiza muito mais, né, que
necessário que ele falasse, se fosse a questão da glossolalia, o exemplo clássico, a questão visível do batismo do Espírito, ele mesmo salienta com a igreja de Coríntios: eu prefiro falar 5 palavras reconhecíveis no meio da igreja do que falar 10.000 palavras em línguas, porque ele sabe muito bem que mais importante é instruir a igreja, o mais importante é ensinar a igreja. E o dom profético, no sentido que ele havia se cumprido, o dom profético continua na igreja através do dom de ensinar as Sagradas Escrituras com primazia, com sã doutrina. E nesse sentido, então, ele enumera esse valor que há na profecia no sentido do ensino, que ele prefere falar 5 palavras legíveis, 5 palavras inteligíveis no meio da igreja, do que falar 10.000 línguas estranhas, né? Então, dando essa ênfase na questão da procura pelo zelo, né? Zelo na procura dos dons do Espírito. E principalmente esse que é o aspecto, né? Houve outros eventos de reavivamento aconteceram na história, e esses eventos, eles não foram eventos permitidos no sentido que tiveram um aval aprovador de Deus, porque a descida do Espírito Santo cumpriu a profecia de Joel, e é o evento sobrenatural que aconteceu ali na festa de Pentecostes e que jamais aconteceu na história humana, porque o próximo episódio que é tão aguardado, que é tão esperado pela igreja, é o episódio da segunda volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, qualquer obra de reavivamento é uma obra de apelo ou de tendência humana, e por causa das tendências humanas habita aí segundo os interesses, e habita até mesmo falsas doutrinas e até mesmo o pecado. Lembrando outro aspecto importante: nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós então, a partir disso, nós somos chamados à salvação em Cristo Jesus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos convertemos do nosso mau caminho e nos voltamos para o caminho do Senhor, e por isso nós estamos cada vez mais proclamando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, seja por palavras, seja por comportamento, seja por testemunho. Nós somos chamados então a ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos templo, nós somos habitação do Espírito Santo. E se nós somos a habitação do Espírito Santo, nós não precisamos promover um reavivamento de forma que nós possamos comprovar de forma visível o batismo do Espírito, porque nós somos batizados pelo Espírito na nossa conversão, nós somos regenerados em Cristo Jesus. E nesse sentido, gostaria de estar encerrando também que há uma possibilidade muito grande de que o crente ele perca um pouco da graça da habitação do Espírito Santo nele, mas ele jamais deixa de ser a habitação do Espírito. Ele pode, em alguns momentos, circunstâncias aqui ou ali, dar causas a cair em pecado, mas jamais ele deixa de ser a habitação do Espírito. Ele vai entristecer o Espírito Santo vai compungi-lo, vai constranger o seu coração, ele vai acusar na sua consciência, na sua alma que ele pecou, e aí ele se volta para os braços de Deus, confessando o seu pecado, se ajoelhando e confessando seus pecados diante de Deus, se arrependendo e confessando seus pecados, e não caindo mais nos mesmos pecados que ele havia cometido. Mas nesse sentido, porque somos a habitação do Espírito, nós somos revestidos do poder de Deus para lutar contra esse pecado, para lutar contra a militância, né, da carne contra o Espírito, nos fazendo cada vez mais fortalecidos no Espírito, porque nós somos templo do Espírito Santo. E há uma forma do crente, realmente, como habitação do Espírito, estar se enchendo do Espírito Santo, e é através dos perfeitos louvores, é através da sua palavra, ser palavras de bênção,
de forma que o seu agir seja um agir que promova bênçãos na terra, que promovam bênçãos para o próximo, de forma que ele possa estar meditando nas Sagradas Escrituras e se enchendo do alimento espiritual, para que realmente nesse sentido ele possa crescer no conhecimento do Senhor, crescer em santificação e principalmente sendo cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe soberanamente, sobrenaturalmente a vida de cada irmão, de cada irmã aqui na congregação do Recanto Verde, e que sejam cheios do Espírito e possamos promover a palavra do Senhor em meio à quarentena, através dos meios e das mídias sociais e através do nosso testemunho diário, para que pessoas e mais pessoas sejam chamadas à conversão, sejam chamadas e promovidas ao Evangelho de Deus, assim como foi a igreja primitiva, promovendo um evangelismo que mudou a nação, mudou o povo ali naquela região da Palestina e levou o Evangelho a outras nações, a povos que não conheciam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém?